Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Abiãs, Iaôs, Ogãs, Equedes, Babás e Ialorixás. Agô, com sua licença, vamos falar sobre candomblé. Eu tenho Zumbi, Besouro, o chefe dos tupis, sou Tupinambá. Tenho os erês, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, zarabatanas, curare, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Na cidade composta por 80% da população negra, existem mais de 2.230 terreiros de candomblé registrados junto à Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro. O número é maior que 6 vezes o número de igrejas católicas existentes na capital baiana. São 365 igrejas. Aqui, candomblecistas finalizam suas obrigações em visitas aos templos católicos, numa prova de que fé e sincretismo ainda são latentes na cidade. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo, garante meu sangue e minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. E meu coração... A prática do sincretismo começou com a chegada dos negros africanos ao Brasil a partir do século XVI, vindos para serem escravizados. Os portugueses, senhores de engenho que colonizaram Salvador, proibiram esses escravos de professarem outra religião que não o cristianismo, única que era tolerada, principalmente porque, na visão do catolicismo, o sofrimento era um caminho para a salvação. Na tentativa de contornar essa proibição, os negros escravizados começaram a disfarçar seus deuses, os orixás, como santos católicos, e assim podiam adorá-los nos terreiros. O candomblé da Barroquinha foi o primeiro a funcionar regularmente na Bahia. De origem queto-nagô, foi fundado em 1830 por 3 negras da Costa da Mina, de quem se conhece apenas os nomes africanos: Iadetá, Iacalá e Ianassô. O terreiro, hoje conhecido como Candomblé do Engenho Velho ou Terreiro da Casa Branca, deu origem a outros 2, o Ilê-Axé Omin Yamacê, atual Candomblé do Gantuá, e o Ilê-Axé Opoafonjá, hoje comandado por Mãe Estela de Oxóssi. Nos últimos anos, o Gantuá foi coordenado por Maria Escolástica Conceição Nazaré, a mãe menininha, que nos deixou em 1986. A partir daí, o terreiro passou a ser conduzido por Mãe Carmen, a filha caçula de Mãe Menininha. Segundo o professor de História e Teoria da Arquitetura Brasileira da UFBA, Francisco Sena, Mãe Menininha transformou o Gantuá no maior terreiro do Brasil. O candomblé nem era tido como religião, mas como um culto, uma seita, não aceita pelos poderes constituídos. Mãe Menininha conquistou o espaço. Conquistou espaço com dignidade, com sabedoria, com amor, com entendimento, com diálogo. Então, a figura dela foi uma presença de liderança religiosa e liderança social também, na medida que esse espaço, que hoje é um espaço aberto, ela desbravou. Então, transformou o Gantuá no grande terreiro de candomblé do Brasil, atraindo pessoas de várias nacionalidades. Uma casa aberta, uma casa, eu diria assim, onde todos participam, dos mais humildes aos mais ilustres.
Mas até a década de 30, os terreiros eram duramente perseguidos, sendo alvos constantes de ações policiais por serem considerados como afrontas à moral e aos bons costumes. É isso que relembra a mãe Carmen de Oiá, do Ileaxé Oiameci. Os policiais chegavam nos terreiros com a maior arrogância, sem ter um pingo de educação, e eles faziam parar o candomblé, a festividade, o que tivesse acontecendo, que fosse o ato que fosse, eles faziam parar e ameaçando de levar as pessoas presas, e chegava até o ponto deles levarem os atabaques, que são a chama dos orixás. Eles não respeitavam os orixás, não respeitavam nada mesmo em relação ao axé. Atualmente, pouco mais de 47 mil pessoas são praticantes dos cultos de matrizes africanas na Bahia. De acordo com o IBGE, desse total, mais de 22.400 pessoas são da raça preta, termo especificado no estudo. A segunda maior raça que se dedica aos cultos africanos é a de cor parda, com cerca de 20 mil pessoas. Em relação às demais religiões, o candomblé ocupa a 4ª posição entre as mais populares, atrás apenas da católica, evangélica e da espírita. O mestre em História, Paulo de Jesus, professor da Universidade do Recôncavo, ressalta que o candomblé é sinônimo de resistência. O candomblé é, antes de tudo, a prova de que a população negra africana que veio para cá, ela não se rendeu. Ou seja, você tinha uma religião oficial, a religião da população branca dominante. No entanto, por quase 400 anos de escravidão, os africanos conseguiram recriar, vamos dizer, eu posso falar assim, recriar sua religiosidade no Brasil, o que acabou nos oferecendo na oportunidade de ter uma religião única. Para as nações africanas, os orixás têm origem em ancestrais que foram deusificados há cerca de 5.000 anos. Os seguidores do candomblé acreditam que os orixás têm o poder de controlar as forças da natureza, como, por exemplo, Xangô, que é deus do fogo e do trovão, Oxóssi da caça, Oxum, deusa das águas doces, Iansã do vento e dos relâmpagos, e por aí vai. Mas um dos orixás mais polêmicos é Exu, intermediário entre homens e deuses. Na época das colonizações, Exu foi sincretizado como o diabo cristão, devido ao seu estilo irreverente, brincalhão, provocador, indecente, astucioso e sensual. Por isso, até hoje, Exu ainda é comumente demonizado. Mas, segundo mãe Carmen de Oiá, esta é a única entidade que, assim como o ser humano, tem sua porção positiva e negativa. Esse nome, que eu não gosto nem de chamar, que é Exu. O Exu é uma entidade que ele trabalha para o bem e trabalha para o mal. Depende do que a pessoa dá para ele. Então, ele não é uma coisa ruim, porque as coisas boas também ele traz. Culto sagrado que resiste há mais de 400 anos no Brasil. Cada orixá, além das forças da natureza, domina também uma área da nossa vida. Caminhos, justiça, fertilidade ou a paz do Deus maior do candomblé, Oxalá. Seu dia, sexta-feira, sua cor, o branco, e no sincretismo é paralelizado ao Senhor do Bonfim. É a partir destas referências que se origina a tradição de se vestir branco toda sexta-feira. Segundo o professor e diretor do Departamento de Ciências Humanas da UNEB, Gildeci Leite, esse hábito também tem origem muçulmana. Primeiro é preciso fazer referência à influência muçulmana, que a sexta-feira é o dia sagrado e os muçulmanos vestem branco. E todos nós sabemos que nós tínhamos escravos muçulmanos na Bahia. Mas mais do que essa provável grande origem, há uma outra realidade atual, que é a referência a Obatalá, o senhor do pano branco, Oxalá, que é o grande pai, o senhor da criação no mundo iorubá. Ele veste branco, por isso ele é o senhor do pano branco. Infelizmente, quando a gente pensa em Oxalá vestir branco, algumas interpretações acabam fazendo uma série de equívocos, como se Oxalá não gostasse de pessoas de pele negra, o que é um equívoco muito grande. Oxalá é um homem negro, ele apenas prefere a cor branca, vestir a cor branca, porque ele é um orixá funfum, um orixá do branco.
Na próxima reportagem, vamos falar um pouco sobre as peculiaridades e representatividade negra em alguns bairros de Salvador. Cristiele França para a Rádio Metrópole.